sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 32, versículo de número 18. Isaías, capítulo 32, versículo de número 18. A palavra de Deus diz assim: e o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas de bem e seguras, e em lugares quietos e de descanso. Aleluia. Eu vou ler de novo. E o meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos e de descanso. Aleluia. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai, nós honramos esse momento, valorizamos esse momento. É o momento da sua palavra, e nós pedimos que o Senhor venha trazer resposta para a nossa vida, direção, ensinamento, compreensão. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor use a minha vida e faça com que eu seja um canal, simplesmente um canal, a transmitir a sua palavra. Que o teu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado. Oramos como igreja. Se você concorda, diga amém. Amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Eu dei um título para essa mensagem, e o título que eu dei é morada de paz e de descanso. A sua casa, o seu lar, é uma morada de paz e de descanso, ou é um lugar de guerras e de batalhas? Aqui a palavra de Deus diz de que o povo de Deus vai habitar em um lugar de paz, em um lugar de descanso, em um lugar tranquilo. O problema é quando a nossa casa, o nosso lar, ele ao invés de ser um lugar de descanso, uma morada de paz e de tranquilidade, o nosso lar virou um campo de batalhas e de brigas, um campo de guerra. É impressionante como você vê muitas famílias que estão sendo destruídas porque a sua casa, o seu lar, se tornou um verdadeiro campo de batalhas. O lar que deveria de ser um lugar de refúgio, de descanso, para a pessoa renovar as suas forças e no dia seguinte ir para as batalhas do trabalho, renovar as suas forças e no dia seguinte ir para a batalha do dia a dia, na faculdade, no estudo e no trabalho. O problema é quando esse lugar, ele se transformou em um lugar de brigas e de guerras constantes. O que normalmente acontece em um lar que virou um lar de guerra? Era para ser um lar de descanso, mas se transformou em lugar de guerra. Normalmente acontece brigas, uma atrás da outra. Normalmente são lares onde brigas e discussões viraram uma constância. Discordar de uma coisa aqui e de outra ali, o esposo com a esposa, às vezes o filho com o pai, uma vez ou outra, isso é absolutamente normal. Agora o problema é quando esse discordar se transformou em brigas diárias, em brigas que acontecem de manhã, de tarde, de noite. É uma constância grande de discussão dentro dessa família. Ela deixou de ser um lugar de descanso e de paz e virou um campo de batalhas. Normalmente um campo de batalhas acontece em um lar onde as acusações, elas são acusações que acontecem constantemente. O marido acusando a esposa, e a esposa acusa o marido, e os filhos acusam os pais, e os pais acusam os filhos, e é um acusando o outro, e vive numa acusação. Como que pode?
Uma família que era para ser um lugar de paz virou um lugar de troca de acusações, onde um acusa o outro. Uma família que está em guerra, ela não tem apenas acusações, gritaria constante, muita gritaria, e todo mundo tenta ganhar no grito, tenta ganhar quem grita mais alto. Esse lar virou um lar de guerra. O lar que não tem a paz e também é guerra. Ele vive brigando, as pessoas da casa vivem brigando por causa de dinheiro. É uma confusão que parece que não vai acabar nunca, porque a briga por dinheiro é uma briga ferrenha dentro desse lar. Deveria de ser um lugar de descanso, para vocês planejarem, para orar e para buscar o crescimento financeiro. Mas o que acontece é uma grande guerra, e uma guerra por causa de dinheiro. É o esposo que coloca a culpa na esposa e fica brigando. O problema que nós estamos passando, essa dívida é porque você gastou demais. E aí a esposa que fica colocando a culpa no marido e brigando, é porque você trabalhou de menos. E aí todo mundo vai lá e reclama, esses meninos não param de gastar, e não param de gastar. E tem briga constante por causa de dinheiro. Um lar perdeu a paz quando dentro, no meio da família, acontecem ataques que machucam e que ferem, palavras que machucam, que são liberadas, e que às vezes fere o coração da esposa. Uma esposa que lança uma palavra que fere o coração do marido, e filhos que lançam palavras e ferem o coração dos pais, e pais que ferem o coração dos filhos. Um lugar que era para ser de descanso e de paz. Sabe, queridos, nós estamos iniciando uma campanha que fala de restauração familiar. E toda restauração, ela precisa começar com um tempo de paz antes. É por isso que a primeira semana nós recebemos de Deus a direção de falar de paz. Porque sem paz você não tem como começar o processo para Deus restaurar a tua casa. Se você avaliar a igreja de Atos, ela ia crescendo e avançando. Por quê? Porque diz a Bíblia que naquele tempo havia paz. Para você buscar restauração financeira na sua família, vocês vão precisar de estar dentro da sua casa em um tempo de paz. Para que vocês busquem a restauração de um casamento que esfriou, vocês vão precisar de decidir que vão parar de brigar e vão viver um momento de paz. Pastor, o que eu faço para que a minha casa seja uma casa de paz? O que eu faço para que o meu lar experimente a restauração e comece a restauração com essa paz? Eu vou compartilhar alguns ensinamentos da Bíblia em cima disso. A primeira coisa que nós precisamos fazer é chamar aquele que é o príncipe da paz para ser o rei total e absoluto do nosso lar. Olha o que a Bíblia diz, Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Porque um menino se nos deu, e um filho, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu preciso ter o príncipe da paz reinando na minha casa. É ele quem governa, é ele quem comanda. É ele que vai entrar ali e vai dizer o que precisa ser feito, e eu vou obedecer. Ele vai mandar. Quem é que está mandando lá na sua casa? É o príncipe da paz, ou é você com seus desejos, as suas manias e as suas vontades? A Bíblia conta a história de
Algumas casas que Jesus entrou, o príncipe da paz entrou e mudou e restaurou. O príncipe da paz entrou e mudanças tremendas aconteceram. A Bíblia conta de uma casa em que Jesus entrou, foi a casa de Pedro. E qual foi o problema que Jesus resolveu na casa de Pedro? Pedro estava com a sua sogra doente. Pedro, ele era um cara duro e brigão, mas ele amava a sua sogra. Diga aleluia. E a Bíblia conta que quando Jesus entra na casa de Pedro, ele encontra a sogra de Pedro com febre. Jesus ora pela sogra de Pedro e a sogra de Pedro é curada. E pensa comigo, quantas famílias que perderam a paz porque alguém dentro dessa casa está enfermo. Alguém dentro dessa casa está com uma doença física, talvez uma doença emocional, e aí essa doença emocional está roubando a paz da sua família inteira. Chame Jesus para entrar, para que Jesus possa curar qualquer pessoa que esteja doente na sua casa, seja de uma doença física ou de uma doença emocional. Jesus é poderoso para isso. Ele é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele pode mudar o rumo da história. Ele mudou a história na casa de Pedro. Inclusive, alguns contam uma história engraçada de que o Pedro ficou meio que abalado de Jesus ter curado a sua sogra. Tão abalado que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele negou Jesus 3 vezes porque Jesus tinha curado a sua sogra. Fala para o vizinho que está do seu lado: sua sogra é uma bênção, irmão. Jesus entra na casa de Marta e de Maria, e ali ele traz paz em uma casa onde estava havendo confusão, desordem. Lembra da história de Marta e Maria? Uma estava chamando a outra e dizendo assim: puxa vida, você fica aí só aos pés de Jesus aí, puxando o saco dele, e vem me ajudar aqui a trabalhar, e aquela briga. Jesus fala: menina, calma, você tá estressada demais, aquieta o seu coração, aquieta, vem aqui, vamos ficar tudo bem. Quantas casas que estão tendo essa briga, igual Marta e Maria: ninguém me ajuda nada, ninguém faz nada. Jesus entra lá, e se você deixar ele reinar, ele vai falar: aquieta o seu coração, aquieta, calma, para de brigar por coisa pequena, é coisa pequena demais. Quantas famílias que estão perdendo a paz porque estão brigando por coisas pequenas demais, coisa boba, e a paz da casa está sendo roubada. Jesus entra na casa de Jairo, e ali na casa de Jairo ele traz a restauração para a filha de Jairo que estava quase morta. Imagina a confusão que estava, o povo preocupado, os parentes, familiares de Jairo, tudo preocupado, se aquela menina ia sobreviver ou não. E Jesus entra na casa de Jairo e fala: não fiquem preocupados, essa menina, ela está apenas dormindo, logo logo ela vai voltar à vida, aleluia. Quantas coisas em uma casa que está, parece que morrendo, esfriando de vez, casamento indo embora, relacionamento dos pais com os filhos um fiasco, vida financeira um arraso. Deixa Jesus entrar na sua casa, porque Ele pode mudar o rumo da história. Jesus entra também na casa de Zaqueu, e na casa de Zaqueu Jesus traz uma mudança de vida e salvação para Zaqueu e para todos os seus parentes. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, um publicano cobrador de impostos. Então você imagina o quanto de perturbação, de falta de paz que tinha na casa de Zaqueu. Ele devia ter gente perturbando ele direto, gente querendo pegar ele. Jesus entra na casa de Zaqueu, e quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o que Zaqueu fala? Senhor,
eu vou devolver para todo mundo que eu peguei dinheiro injustamente, e além de devolver, eu vou pegar metade dos meus bens e eu vou dar para os pobres. Quando Zaqueu faz isso, ele começa a experimentar a paz na sua casa, sim ou não? Então pode ter um monte de coisa errada na sua casa. Se você deixar Jesus entrar, um monte de coisa errada pode estar trazendo muita briga e confusão para você, para sua esposa, para os seus filhos, no casamento de vocês. Se você deixar Jesus entrar, Ele vai te ajudar a colocar as coisas em ordem, e a paz de Deus vai reinar nesse lugar. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é deixar Jesus ser o Senhor da minha casa, do meu lar. A segunda coisa que eu preciso fazer é fugir das coisas erradas que estão desagradando a Deus e ferindo a minha família. Se eu quero viver paz, eu preciso abandonar as coisas erradas que entristecem o coração de Deus e ferem a família. Existem famílias que estão passando por um momento de tribulação e de guerra, porque erros do próprio esposo que proporcionou isso, erros da esposa, erro dos filhos, e a família vive uma tribulação. Por quê? Porque não se abandona a coisa errada, não se abandona a prática errada. Olha o que diz a Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo do 11 ao 13: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Você está vendo? Aparte-se do mal, busque o bem, siga a paz. Diz mais: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se você for seguidor do bem? Se você fizer o bem, não tem como você experimentar mal. Agora, se você estiver fazendo coisa errada, você vai colher o fruto da coisa errada, e isso vai trazer guerra na sua família, guerra no seu casamento, tribulação para a sua mente, para o seu coração. Então se afaste das coisas erradas, sai fora das coisas erradas, porque muitas famílias estão vivendo o tempo de guerra em função das coisas erradas que estão fazendo dentro dela. Eu ouvi a história de uma pessoa que ela trouxe muita guerra para sua casa e para o seu casamento, porque no seu trabalho era um jovem que estava de brincadeirinha e paquerinha com uma colega de trabalho, e aí paquerinha para lá, e brincadeirinha, e brincadeirinha, e brincadeirinha para lá, e brincadeirinha para cá, e um dia ele passa no corredor, a colega de trabalho pega ele, agarra e tasca-lhe um beijo na boca do rapaz, o rapaz casado. E quando a colega tasca-lhe um beijo, as câmeras da empresa estavam pegando aqui e viram. Não se sabe como a imagem daquele beijo da menina vazou na empresa, vazou para as redes sociais, chegou na esposa, as filhas viram. E você imagina que tipo de tribulação e de guerra que viveu aquela casa. Porque uma pessoa que podia ter fugido do mal, ficou brincando com o mal. Uma pessoa que podia ter sido radical e falar: opa, vou sair dessa, ela fica ali brincando. Eu preciso vigiar para que eu não seja motivo de guerra na minha casa, motivo de guerra na minha família. Alguns meses atrás, eu fui ajudar um pastor que estava com um problema com um líder de célula, supervisor na verdade, um líder influente na igreja. E o problema era o seguinte: o pastor não estava conseguindo, falou: pastor Bruno, me ajuda a conversar com esse casal aqui. Eles tinham alguns filhos, uma menina de 13 anos, que era líder de célula, e essa menina de 13 anos, ela cai em pecado com um menino de 14 anos, líder de célula. E quando ela cai em pecado com um menino quase da idade dela, de 14 anos, ela engravida uma menina de 13 anos. Agora você pensa que tipo de guerra, de dor e de tribulação que trouxe para aquela família. Você pensa nisso, porque não fugiu do mal. Então às vezes uma família está vivendo guerra por causa de erros que nós cometemos. Eu não vou ser o causador da guerra na minha casa. Eu posso livrar minha casa da guerra.
Há um tempo atrás nós ajudamos uns pais aqui que passaram uma luta danada. Um menino de 16 anos ajuntou com as amiguinhas da escola, e aí andando com os amiguinhos da escola foi pego com maconha pela polícia. E aí vai os pais para a delegacia passar a maior vergonha, porque o menino de 16 anos estava com maconha no bolso. Isso traz tribulação e guerra para uma família ou não traz? Então eu preciso decidir de que se eu quero paz na minha casa, eu vou me apartar do mal, eu vou fugir das coisas erradas, eu não vou fazer coisa errada. Quantos podem dizer amém? Terceiro ensinamento: se eu quero experimentar a paz de Deus no meu lar, eu preciso colocar a minha mente, focar a minha mente em Cristo. Os meus pensamentos precisam estar centralizados em Cristo. Olha o que diz Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu vou repetir. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Coloca as duas mãos na sua cabeça assim e fala: em nome de Jesus, a minha mente é consagrada ao Senhor. Todo pensamento errado e contrário eu expulso em nome de Jesus. Diga amém. Foque a sua mente em Cristo e pare de ficar pensando em problemas. Porque você ficar pensando só nos problemas, no que está dando errado, e nos problemas, isso não vai te ajudar a resolver. Isso vai trazer perturbação para a sua vida, seu coração vai ficar acelerado demais, você vai ficar sem dormir direito, vai precisar de tomar remédio para dormir, e ainda vai se meter em mais encrenca, fazendo mais coisa errada ainda. Então o que você faz? Coloca a sua mente em Cristo, começa a pensar: Senhor, a minha mente está no Senhor, eu não vou ficar pensando nessas coisas, nesses problemas, porque ficar pensando nisso não vai ajudar em nada. Focar a mente em Cristo é você parar de ficar pensando também nos problemas que acontecem com os erros das pessoas da sua família. É mais ou menos assim: o marido que fica: cara, minha esposa não tem jeito, cara, ela não tem jeito, ela não vai mudar, ela não tem jeito, tá vendo, de novo ela fez isso. E a esposa fica: meu marido não tem jeito, meu marido de novo. Você ficar pensando nisso vai mudar ele ou ela? E o que isso vai gerar de efeito no seu coração? Paz ou perturbação? Então para de ficar pensando nisso, porque se Cristo não mudar, você não vai conseguir mudar. Então coloque o seu pensamento, aquilo que está te preocupando, nas mãos dele, porque eu confio que ele é poderoso para mudar qualquer realidade, qualquer situação, e abençoar a nossa casa com paz. Eu preciso colocar os meus pensamentos em Cristo, porque ele pode mudar a minha casa. Quarto ensinamento para eu experimentar a paz no meu lar: eu preciso consagrar os meus lábios ao Senhor. A minha boquinha linda precisa ser apresentada ao Senhor. Lembrei agora de um programa que passava humorístico, acho que era A Praça é Nossa. Uma mulher que falava demais. Como é que ela fazia na boca mesmo? Faz um ato profético comigo, bota a mão na sua boca e fala assim: boquinha linda, você é consagrada ao Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Consagre os seus lábios ao Senhor. Provérbios 18, 21 diz de que a nossa língua tem poder para gerar vida ou para gerar morte. Olha o que diz Isaías capítulo 57, versículo de número 19: eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto,
diz o Senhor, e eu os sararei. Se eu consagrar a minha boquinha para o Senhor, Deus vai me sarar. Deus vai trazer paz para mim, eu estando perto ou estando longe. Deus vai trazer paz para minha família que está comigo perto e para minha família que está comigo longe. Eu preciso consagrar meus lábios ao Senhor. E o que é eu consagrar os meus lábios ao Senhor? É eu parar de murmurar, parar de ficar reclamando. Porque todas as vezes que você murmura e que você reclama, você afasta o agir de Deus da sua vida, e você atrai o peso do inimigo. Então se você fica reclamando na sua casa, ai que droga de casa, essa casa, não aguento mais essa casa feia, essa parede feia, ai não aguento mais. Pois é, você está só atraindo com ele. Eu não aguento mais, meu Deus do céu, esses meninos, essas pestinhas. Ô criança pestinha, ô criança. Para de ficar reclamando. Porque você está reclamando que tem uma criança, que talvez na sua cabeça ela é complicada. Existem pessoas que estão orando e não tem criança nenhuma. Talvez você fale, pastor, mas meu menino é agitado demais, mas ele é muito arteiro. Tem gente que queria ter um filho arteiro e não consegue porque o filho está no leito de hospital. Então pare de reclamar e agradeça a Deus. Use os seus lábios para agradecer a Deus, para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para falar coisas boas. Use os seus lábios para isso. Consagrar os lábios ao Senhor, para não ficar falando besteira, porque quando você fala besteira numa briga, num momento de ira e de raiva dentro de casa, você machuca as pessoas que você ama. Então consagre os seus lábios ao Senhor, para você parar de falar aquilo que o inimigo quer que você fale, e você começar a falar aquilo que Deus quer que você fale. Porque tem um monte de gente aqui nesse culto essa noite que está com o coração ferido e machucado, porque recebeu uma palavra que foi violenta demais nesses últimos dias. Então eu preciso consagrar meus lábios a Deus. Eu preciso consagrar os meus lábios a Deus para parar de ficar falando dos problemas dos outros, das outras famílias. Porque se tem uma coisa que todos nós temos, todos nós, é telhado de vidro. Não fique falando dos outros, dos problemas dos outros, porque amanhã você vai atrair esse problema para você. Ou você bota o joelhinho para poder orar, ou fica quieto e não fala do problema de ninguém. Porque o que eu mais vejo aí, a gente fala assim, pastor, viu o filho de fulano, que absurdo, e o filho de fulano, e aí depois passa alguns anos, ou vai ser o filho dessa pessoa que vai ter, ou vai ser o sobrinho, ou vai ser o neto, vai pagar com a língua. Então não fala. Pastor, já viu a filha de fulano? A filha de fulano como é que está? Cuidado que um dia pode ser a sua. Que absurdo, pastor, você viu fulano briga demais no casamento, e briga, e separou, olha só que absurdo. Cuidado que amanhã pode ser você, então não fala mal de ninguém. Para aliviar, faz um carinho no ombro do seu vizinho e fala assim, glória a Deus por você estar aqui essa noite. Quinto ensinamento: para eu viver paz na minha casa, eu preciso me esforçar para agir com sabedoria na hora dos conflitos. Eu preciso me esforçar, diga me esforçar, para agir com sabedoria na hora dos conflitos. Porque conforme eu falei aqui no início da palavra, nós temos conflitos, é normal. Às vezes você pensa uma coisa, a esposa pensa outra, e às vezes há um conflito. O que não pode é isso gerar briga todo dia. Mas na hora do conflito, se eu tiver sabedoria para agir na hora do conflito, eu preservo a paz dentro da minha casa. Quantos podem dizer amém sobre isso? Sabedoria para agir na hora do conflito. Na hora do conflito que nós precisamos que um seja o suporte para o outro. Como é que é um ser o suporte para o outro? É de vez em quando
você tá lá e aí a sua esposa, que ela briga demais e ela arruma confusão e ela vai lá e ela e tal. Aí você é suporte para ela. Você fala, tá bom, filha, tranquilo, tá, aleluia, tá na bênção, glória a Deus. Aí depois tem uma hora que você é que está estressado. Teve muita luta no trabalho, muita batalha, cabeça assim, cheia de conta para pagar. Aí você chega meio estressado. Aí a esposa agora, filho, tá bom, tá tranquilo, aleluia, fica bem. Olha, aí vai assim, trocando um com o outro. Um vai sendo suporte do outro, você está entendendo? O problema, irmão, é quando ninguém é suporte para ninguém. Todo mundo quer sempre sair vencedor na batalha. Isso é um problema sério. E aí existe um outro lado aqui que é importante. Porque dentro de um relacionamento tem sempre aquele que é o que fala mais, é o que é mais, às vezes dá um nó aqui, de vez em quando, assim. Quantos de vez em quando, assim, igual eu, falo assim, puxa, às vezes é difícil de guardar algumas coisas, pastor, levanta a mão assim e fala assim, ai, ai, ai. Às vezes nós, na relação é assim, eu sou assim. Mas aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar um desconto. Dar um desconto, porque se toda hora sou eu que falo, sou eu que vou lá, e aí a pastora Valéria, que é a calminha, aleluia, oh, glória a Deus. Esses calminhos, irmão, que ficam levando, a hora que eles explodem, sai de baixo. Aí é nessa hora que você precisa dar um desconto. Não, agora eu vou dar um desconto, aleluia, amém, aleluia. Porque se você não der o desconto nessa hora, desanda, vira guerra. Então você é aquele que fala mais. Quando tiver na hora de dar o desconto, dá o desconto. Fala amém, amém. Aí você, baixa a bola. Fala pro teu vizinho do lado assim, baixa a bola para mim de vez em quando, baixa. Olha, irmão, eu agi com sabedoria na hora dos conflitos. Eu não revidar quando for provocado, não revide. Quando você sentir que você está sendo provocado, não revide, fique quieto, aguenta. Provérbios capítulo 26, versículo 20 diz: sem a lenha a fogueira se apaga, e sem o caluniador a contenda morre. Sem a lenha o fogo se apaga, e sem o caluniador a contenda morre. Sabe o que esse provérbio está dizendo? Um ditado popular que nós conhecemos: quando um não quer, se não tiver lenha, amigo, então fique na sua. Pastor, eu quero que a minha casa seja uma de paz. Então você vai precisar de aprender a engolir alguns sapos, perereca e até cobra, aleluia. Pastor, mas eu não aguento, pastor, me dá um nó aqui. Sabe o que eu vou dizer para você aqui? Quantos querem uma dica de ouro? Isso aqui vale ouro, diga aleluia. Não aguenta, veio o nó aqui, você viu que você vai explodir, sabe o que você faz? Pega, vou ali dar uma voltinhazinha rapidinho na praia. Aí vai na praia, irmão, toma um sorvete, uma água de coco, toma um açaí que é gostoso demais, oh, aleluia. Vai dar uma volta. Vai dar uma volta. Só não faz besteira quando você for dar uma volta, pelo amor de Deus. Amém? Provérbios 17, versículo 14 diz: como o soltar das águas, assim é o início da contenda. Assim, antes que seja envolvido, afasta-te da questão. Sai, não fica perto. Se eu quero ser sábio na hora dos conflitos, eu vou precisar de estar disposto a pedir perdão e a perdoar. A pedir perdão e a perdoar. Pastor, como é que seria isso? No próximo domingo nós vamos falar só sobre perdão. Só sobre perdão. Você precisa vir com todo mundo da sua família aqui. Só sobre perdão no próximo domingo. Sexto, se eu quero experimentar a paz de Deus na minha casa, eu preciso abrir mão do orgulho. Bota a mão no coração e fala: orgulho, sai de mim agora. Porque, irmão, como que o orgulho está roubando a paz de muitas famílias?
Muitas famílias que estão em pé de guerra, sabe por quê? Orgulho. É preciso, e aí fica assim, não vou ceder, não vou ceder, não vou. Ele vai achar que eu vou ceder, eu não vou. E ela fala, também não vou, e também não vou. E vocês estão nesse também não vou há uma semana. E nem recebe carinho à noite na hora de dormir. Perde a bênção por causa do orgulho. E tem gente que por causa do orgulho, que a sua casa, o seu lar, virou um lar de gente muda. É gente muda para um lado e para o outro, e quieto, só e mais nada. Alguém aqui está ficando mudo em casa nos últimos dias? Fala ai, ai, ai. Por causa do orgulho. A Bíblia conta que Zaqueu, quando Jesus queria entrar na sua casa, Jesus virou para Zaqueu, que estava em cima da árvore, e falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Para Zaqueu descer dali depressa, ele ia ter que abrir mão do orgulho. A salvação e a paz só chega na casa de Zaqueu porque Zaqueu, ele abriu mão do orgulho. Existem pessoas que estão aqui que Deus está falando: desce depressa para salvar a sua casa, desce depressa e perdoa a sua esposa para salvar o seu lar, desce depressa e abre o teu coração e fica de bem com o seu marido para salvar seu casamento, desce depressa e abre mão do seu orgulho e vai consertar o que está bagunçado já há alguns dias. Desce depressa, não demora. Não demora, desce depressa. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o que é que esse texto está dizendo aqui? Que nós precisamos se humilhar diante da mão de Deus, confiando de que é Ele quem vai fazer a obra. E no tempo oportuno Ele vai me exaltar, no tempo oportuno Ele vai mostrar. Porque quantas pessoas que querem brigar na força do seu braço e dizer assim: não, quem está certo sou eu, pastor, quem está certo sou eu, pastor, quem está certo sou eu. E você não consegue nada. Aí você se humilha e fala: não, está nas mãos do Senhor. E aí depois de um tempo, passou um tempo, e aí aquilo que você falou que estava errado, aquilo que você falou que não era daquela maneira que ia acontecer, aconteceu. Aí você olha para o esposo, para a esposa e fala assim: eu te disse, eu te disse, eu te disse. Você deixou Deus no tempo dele, ele mostrar. E não você na força do seu braço. É deixar Deus fazer. É preciso decidir, gente, se é eu que vou cuidar com a força do meu braço da paz da minha casa, ou se eu vou confiar para o príncipe da paz cuidar. E eu preciso confiar nele. Pare de querer ganhar as coisas no grito, na marra. Fale menos e ore mais. Grite menos e louve mais. E por último, para terminar, se eu quero que a minha casa seja uma casa de paz e de descanso, eu preciso aquietar o meu coração e receber a paz que só Jesus pode me dar. João capítulo 14, versículo 27 diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O que é que Jesus está falando? Eu vou dar a minha paz para você, mas você precisa aquietar seu coração. Eu vou entrar com a paz dentro da sua casa, mas deixe o seu coração nas minhas mãos. Pare de ficar preocupado demais. Você está sem dormir direito, preocupado com isso. Entrega hoje o seu coração para Jesus e fala: Senhor, eu não quero ficar sem sono por causa desses problemas na minha família, mas quero entregar nas suas mãos. A Bíblia diz que Jesus vem trazer a paz que excede a todo entendimento humano. É a paz que as pessoas olham e falam assim: não dá para entender como é que ele, com isso tudo, ele está conseguindo dormir.
A família dele sorrindo. Ele e ela no casamento tão bem. Estão passando uma luta financeira, uma luta na empresa, uma luta com os filhos, uma luta de doença em casa, mas eles estão bem. Ninguém consegue entender. É uma família que vive o texto de Isaías. E o meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos e de descanso. Está na hora de você descansar seu coração. E eu quero orar por isso junto com você. Por isso eu vou pedir para você se colocar de pé.